Olá pessoal, eu sou o Birajara, sacerdote de Umbanda. Estamos aqui no Cantinho do Preto Velho. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estão acessando o vídeo, né? E hoje nós falaremos aqui de um assunto muito interessante. Mas antes, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, coloquem suas dúvidas, dê aquele famoso like, porque é muito importante para a gente continuar trabalhando aqui para vocês, esclarecendo, trazendo novos conhecimentos sobre Umbanda e espiritualidade. Na realidade, gente, eu não vou falar só de Umbanda nesse canal. Falo de Umbanda porque é a nossa vertente, a nossa religião. Porém, a espiritualidade ela é muito ampla, então nós vamos falar de tudo, né? Eu aqui, por exemplo, proponho falar sobre Umbanda, magias universais, né, no sentido geral, Goetia, um pouco da cultura hebraica, conhecimentos bíblicos, que essa é a função do nosso canal, conhecimento. Vocês já ouviram falar, eu já ouvi muito, pessoas dizendo assim, nossa, depois que você começou a mexer com essas coisas, a sua vida caiu, né? A sua vida declinou, você foi para a miséria, você perdeu tudo. Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas relacionam o sucesso com a religião que ela professa. E isso não é uma verdade. Eu poderia aqui enumerar para vocês aqui uma série de umbandistas muito bem sucedidos na vida, com posses, com profissão, com trabalho, com empresas, ganhando muito dinheiro e é um bandista, né? Então já é um assunto que eu descarto totalmente, porque se fosse o caso, todo um bandista estaria na miséria total, estaria na ruína. Mas até a gente dando essa introdução, como eu havia falado, sobre questões de magia universal, de vida, tem uma frase muito interessante do Evangelho que diz: busque a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela está exatamente no conhecimento. O conhecimento liberta. Então, logo, aquele que busca o conhecimento, ele entra no estado de libertação. Uma alegoria bíblica, que é quando Avar, ou Eva, ela come o fruto proibido, né? Que depois criou-se toda uma história em torno do fruto proibido. Shakespeare, para ilustrar o livro Romeu e Julieta, o que ele faz? Ele pega uma maçã, e essa maçã ela é cortada ao meio. Quando a gente corta uma maçã ao meio, se observarmos a maçã, o que ela parece? Aí muitos, ela parece com uma maçã cortada. Exatamente. Mas ao centro da maçã, lembra muito uma vagina, um órgão sexual feminino. E criou-se essa alegoria para a peça, a obra Romeu e Julieta. O autor do projeto, do desenho, da criação, do designer, né? Ele coloca uma flecha espetando aquela maçã, simbolizando talvez a introdução, né, de um órgão genital. Então, daí surgiu toda uma especulação em torno. Eva comeu a maçã. E não foi a maçã. O fruto proibido, como é descrito na Bíblia, na Gênese, é nada mais, nada menos que o conhecimento. E a partir do momento que você
adquire o conhecimento, você passa a ter uma visão geral da vida. Bom, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte fato. O umbandista em geral, o espiritualista em geral, ele trabalha com intenções. E nós sabemos que por muitas vezes as intenções não são boas. E como nós e tudo no universo é energia ou energia condensada, nós trabalhamos com as sintonias energéticas ou sintonias de ondas, né? Como eu havia falado outro dia sobre as ondas mentais, as ondas eletromagnéticas. Bom, eu não vou justificar muito porque eu não sou físico, tampouco conheço de física quântica, mas o pouco que eu conheço em relação à espiritualidade eu posso passar com propriedade. Nós vivemos de sintonias. Essas sintonias se harmonizam. Essas sintonias se harmonizam entre si. É como se eu estivesse numa rádio e eu fosse mudar de estação. Uma rádio X pega um tipo de programação, uma rádio Y pega outro tipo de programação, e uma não vai interferir na outra por conta da questão da sintonia, né? E o mesmo ocorre conosco. Quando buscamos a espiritualidade, no sentido de vingança, ódio, raiva, entramos nessa sintonia. E quando entramos nessa sintonia, passamos a comungar com espíritos que pensam da mesma forma. E isso é muito importante, gente, porque, imagine, se eu tenho uma índole má, se eu sou uma pessoa de um coração mau, eu vou usar um termo aqui, uma mente bandida, psicopata, enfim, imagine as piores coisas. A minha mente estará ligada em quem? No quê? Né? Então estaremos harmonicamente ligados, energeticamente ligados com espíritos que pensam da mesma forma. Daí eu posso dizer para vocês que os padrões mudam completamente. Eu costumo observar as pessoas em geral. Eu costumo observar a vida, as pessoas. Eu observo muito o modo que essas pessoas vivem. Então, tudo para mim é um motivo de análise e aprendizado. Eu já observei, por exemplo, pessoas com índole má. Tirando, lógico, alguns governantes que nós temos hoje, que são ricos, poderosos, mas aí é uma outra situação que está dentro da questão da reencarnação, que eu vou explicar num vídeo posterior. Mas a gente observa a natureza, observa as pessoas, observa a vida dessas pessoas, que tem uma índole má. Não são das melhores. Se você for observar casa, forma de viver, conduta, são pessoas que trazem uma energia desagradável totalmente. Imagino que muita gente já conseguiu conversar, bater papo com algumas pessoas aí fora, que com 5 minutinhos de bate-papo, já vem aquela sensação ruim, aquela sensação horrível de mal-estar. Porque essas pessoas estão vibrando nesta sintonia. E aí nós vamos observar a vida dessas pessoas. É uma vida de, como dizia minha avó, né? Minha avó cearense. É uma vida de derrota. E é exatamente isso, gente, uma vida de derrotas. Em todos os sentidos. E aí a gente pode jogar emprego, felicidade familiar, harmonia familiar, amor, que é uma coisa que muita gente busca, né?
ser correspondido no amor. Então tudo isso está envolvido com essa questão energética, a forma que você vive energeticamente. Daí justifica. Ah, quem segue a Umbanda, quem segue o Candomblé, quem segue essas religiões são pessoas que são mal sucedidas na vida. Enfim, aí observamos algumas pessoas que realmente são felizes, que transbordam essa felicidade, que passam essa felicidade. A vida muda por completo. Eu cheguei a entrar em casas de amigos, de conhecidos, pessoas, que o momento que eu entrava na casa dessa pessoa parecia que eu estava entrando em um oásis. Uma energia leve, gostosa, aquela energia que te traz paz, que te traz harmonia. E às vezes até o fato da pessoa falar com você, você já sente aquela paz. Aí, poxa, fulano de tal, eu adoro fulano de tal porque ele me traz uma paz tão grande. Ele me traz uma sensação de amor tão grande, né? E aí a gente passa a observar a vida dessas pessoas. E aí vamos ser muito claros aqui, né? A vida financeira dessas pessoas. Geralmente são pessoas muito bem-sucedidas na vida. Então, uma coisa que eu sempre falo, não associar as religiões cristãs à sua felicidade. Eu acho simplesmente maravilhoso, espetacular que alguém siga realmente o cristianismo. Aliás, tem até uma pequena história para a gente ilustrar esse assunto, né? Uma vez, Mahatma Gandhi, que era indiano, estava em alguns trabalhos na África, na região da África, e alguns missionários, na época, missionários evangélicos, tentaram converter Gandhi ao cristianismo. E Gandhi, com uma sabedoria incrível, ele disse, olha, eu seria cristão com todo prazer se os cristãos o fossem. Olha só a resposta. Mas o necessário não é ser cristão. O necessário é ser crístico, ou seja, é viver na plenitude aquilo que o Cristo trouxe. Hoje nós temos uma visão muito deturpada do que é o cristianismo. E, diante dessa visão deturpada, tradicionalmente, culturalmente, nós trazemos alguns preconceitos que foram inseridos no princípio da Idade Média, com manipulações das ideias do Cristo, né? E essas manipulações se tornou uma herança maldita para o que temos hoje nessa ideia tão bonita que é a ideia do Cristo, a ideia simplesmente do amor, da fraternidade e da paz. E, por outro lado também, podemos dizer assim, o cristianismo tem 2000 anos de história. Nós temos culturas espiritualistas que têm muito mais de 10.000 anos. São culturas milenares que vêm de muito tempo. Então, quando o Cristo esteve na Terra trazendo suas ideias, já existiam outras culturas. Então, por uma questão de respeito ao pensamento humano, nós não podemos associar o cristianismo como a única e perfeita salvação do ser. Mas também temos que concordar que as ideias do cristianismo, e quando eu me refiro ao cristianismo, eu me refiro ao Cristo, as ideias são universais. Allan Kardec ele coloca uma coisa muito interessante no livro O Evangelho segundo o Espiritismo.
ele separa todas as coisas que geram polêmicas no Evangelho, como milagres, dogmas, o que o Cristo fez, o que ele comeu, aonde ele dormiu, se ele ressuscitou, se ele reencarnou. Ele pega tudo isso e ele coloca de lado. E ele tira apenas a questão moral cristã. Moral cristã que eu me refiro, o amor, né? E como foi dito também, se eu não me engano, até pelo próprio Gandhi, né? Se nós queimássemos todos os livros religiosos da humanidade e sobrasse apenas o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, nada havia se perdido, porque toda a ideia, todo o conteúdo, toda a regra moral de todas as religiões da humanidade estão ali, simplesmente. Que vai tratar sobre o respeito, o amor, a fraternidade, a humildade, né? E são coisas que hoje o cristão ele não traz. Como disse Gandhi, o necessário é ser crístico. E quando falamos em ser crístico, é ser tudo isso. Amar, respeitar, trazer a humildade como norma de conduta. Mas, enfim, a nossa ideia é mostrar essa questão de sintonia, de energia, ou seja, viver na plenitude, energias boas e pensamentos bons, e simbolicamente até organização de vida. Porque a partir do momento que nós organizamos a nossa vida, é como se houvesse um retorno, um reflexo. Você organiza a sua vida pessoal, isso eu me refiro casa, ordem de material de trabalho, enfim, tudo, né? Para depois isso ser refletido em sua vida espiritual e, lógico, material. Platão traz uma ideia muito interessante do campo das ideias. O campo das ideias. Tudo surge no campo das ideias. Mas o sentido real seria no campo espiritual, o campo mental espiritual. Então, tudo surge, em primeiro lugar, na espiritualidade, para depois ser refletido aqui. Aí é onde entra a nossa sintonia mental. O que somos, o que pensamos, o que propagamos, o que pregamos, o que diz a nossa palavra, a nossa boca. Automaticamente nós entramos em sintonia com essa energia do universo, onde vamos atrair exatamente aquilo que a espiritualidade criou. E é como se fosse realmente vamos usar um termo da informática, um download. Se nós temos um bom antivírus, nosso computador, nós vamos fazer download de coisas interessantes, coisas boas que não vão afetar a nossa programação. Mas se nós não temos um bom antivírus ou não temos um antivírus atualizado, podemos fazer download de coisas com vírus. Aí é onde eu me refiro nessa simbologia da sintonia mental. Então, um bandista, ele está sempre no fracasso? Isso é mentira. O cara que segue a Wicca, a pessoa que segue a bruxaria, ou a pessoa que segue a Goetia, Não, é tudo mentira, gente. Porque quem faz a nossa vida somos nós mesmos, não é uma religião. A religião ela vem apenas para orientar e trazer conhecimento. Bom, enfim, gente, mais uma vez aqui, eu quero só mostrar para vocês, hoje eu estou vestido de Palo Mayombe, é um Oxóssi muito bacana, né? Dá até para ver aqui, ó, né?
É um Oxóssi muito bacana, que é a nossa loja virtual, que temos uma série de imagens, estampas muito bacana. Entra no link que eu vou deixar na descrição e muito fácil, é só entrar no site e escolher a camiseta com várias estampas, tá? Mais uma vez, então, se inscrevam no nosso canal, curtam, dê o like, divulguem, coloquem nos comentários as perguntas ou sugestões que vale a pena, que a gente vai usando essas sugestões para trabalhar os nossos vídeos. Logo, nós faremos alguns vídeos até para justificar o que eu falei logo no começo, né? Sobre pessoas de índole má, que são muito bem sucedidas na vida, de pessoas com índole boa, pessoas de coração bom que são mal sucedidos na vida. Nós vamos falar sobre a reencarnação. Então aguardem os próximos vídeos, não vou dizer qual será o próximo, né? Mas logo falaremos sobre reencarnação e, né, o porquê que tudo isso acontece e às vezes a gente até pragueja, né? Fala que Deus é injusto. Muito obrigado a todos, que tenham um excelente dia e até a próxima no Cantinho do Preto Velho. Valeu!